Faz algum tempo que eu gostaria de estar publicando este exercício aqui. Foi um dos primeiros exercícios que eu aprendi em 2019 e achei muito interessante porque ele usa array e o for para uma coisa assim que às vezes a gente acha que é coisa de outro mundo, bicho de sete cabeças. É algo bem simples. Antes de explicar, eu gostaria de agradecer o pessoal que está comentando nos vídeos, se inscrevendo. Eu fiquei uns 6 meses sem postar o ano que vem. Quando eu voltei este ano aqui, já mais de 100 pessoas se inscreveram no canal. É um motivo de grande alegria quando uma pessoa se inscreve ou quando deixa um comentário, porque você vê que o seu trabalho não está sendo em vão, né? Se eu estiver ajudando alguém aí, eu fico muito contente, porque eu sei que muita gente quer aprender e às vezes não tem como pagar um curso caro. E aqui eu estou tentando passar de uma forma resumida a minha experiência que eu aprendi trabalhando, aprendendo com colegas mais experientes, mais inteligentes, fazendo cursos e muitas vezes lendo livros. Então vamos lá. Esse exercício aqui, vou explicar como ele funciona aqui, depois a gente vai para o código. Esse exercício é o seguinte, imagina que você tem 10 caixas e dentro dessas caixas você pode ter 5 itens. Então, 5 caixas vai estar vazia, por exemplo, e 5 vai estar cheia. E o que eu quero fazer aqui? Eu tenho aqui, vamos lá, posição item 1, ele tem 6. Aqui nas caixas, o item 1 está dentro de algum, de alguma posição? Tá aqui, ó, item 1, ele está na posição 6. Se a gente vai na posição 6 aqui, ó, na caixa 6, a gente vê que ele tem a posição 6. Por exemplo, se eu coloco aqui um outro número, vamos colocar uns números aleatórios, 9, 12, 14, 18, 99. Então, o item 1, que ele tem o número 9, o inteiro 9, ele está me falando que ele está na posição 9. Então aqui na 9 eu tenho o item 1. Vamos colocar um outro número para todos ficar zerado. Então beleza, esses números aqui não existem dentro da caixa. Então eu vou lá na caixa e coloco um número 12. Na posição 2 tem o número 12. Vou colocar aqui no 6, na caixa 6, o 12. Aí ele fala, ó, o item existe, o item 2, ele existe e está na posição 6. 99, posição 5. Vou colocar na caixa 8, por exemplo. Ele vai falar, o item 5, que tenha o conteúdo 99, ele existe e está na caixa 8. Tranquilo? Aqui eu só coloquei o botão habilita, que é a DB aqui, mas eu esqueci de colocar um desabilita. Então, missão para vocês aí. Eu vou deixar esse projeto no Telegram e junto com esse projeto está as duas últimas aulas. E aí quem não pôde fazer tem o projetinho que possa acompanhar. Então vamos lá. Eu vou colocar isso aqui nessa outra tela. Como que funciona aqui o código? O que eu fiz? Eu inicializei aqui, eu tenho o habilita, né? Que é esse cara aqui. Então se eu jogar ele para false, vocês veem aqui que eu habilito, ele vai para true. Eu estou chamando aqui no main, na OB1. E na OB1 aqui, eu só coloquei o DB itens, que é essa DB aqui. Beleza? Não precisou de mais nada. Aqui na input tem o habilita. E aqui nas temporárias eu criei algumas
arrays. Então tem array item, que é um de 1 a 5, né? Então a gente tem que criar exatamente o que temos aqui. Eu tenho o item de 1 ao 5. Então tem de 1 a 5, caixas de 1 a 10, box 1 to 10 e output position, que é da 1 até 5, que é a mesma coisa do itens, né? Tem que ser mais ou menos igual, tem que ser igual na verdade. O i, que é para usar na for, eu coloquei de i porque de itens e o b de boxes, perfeito? Só para vocês entenderem. Primeiramente de tudo, né, eu tive que criar a minha DB. Então eu criei minha DB com itens, boxes, output eu coloquei uma estrutura, se existe ou position, chamei um array inteiro de 5 posições. De existe é uma bool, né, true ou false, para eu colocar IHM ficar verde ou cinza. E vamos aqui no código. Aqui no código é o seguinte, aqui eu tenho que inicializar. Então, como eu criei duas variáveis aqui, como eu falei no outro vídeo, isso aqui eu poderia ter chamado direto no in-out. Para não complicar a vida, eu estou fazendo do jeito simples e fácil, e depois vocês vão entendendo quando eu for me aprofundando em SCL, tá bom? Principalmente a gente vai fazer um exercício no curso de Factor.io de posições, aqueles do Crane, colocar em posições de pallet, aí vai ter que usar isso daqui, bastante array, então estou mais ou menos modelando aqui como que vai ficar no futuro. Então aqui eu inicializo. O que é inicializar? Eu pego o que tem dentro da DB itens, coloco aqui, escrevo dentro do itens. A minha DB itens é uma array de 1 a 5 de inteiro. E aqui tem que ser exatamente a mesma coisa. Ó. É uma DB, um array de 1 a 5 de inteiros. Tranquilo? Não precisa ser estático, pode ser temporária. Faço a mesma coisa para dos caixas. Oh, merda. Ah, desculpa. Pensei que não estava gravando a tela aqui. Faço a mesma coisa para caixas e inicializo aqui o meu i e o meu b com o valor 1. Porque eu estou aqui na DB inicializando com valores já. Porque senão se eu inicializo com valores eu tenho que fazer outras coisas, aí vai ficar um pouco mais complexo. Então resolvi fazer isso. Para quem viu os outros vídeos, deve saber quantas vezes esse loop aqui vai ser inicializado, né? Se você bater o olho aí, se você viu 2 aulas atrás, você deve saber que esse loop aqui vai funcionar 50 vezes, se o exit não for acionado. Então vamos lá. Primeiro eu uso item, que é de 1 a 5, dentro das caixas. Eu procuro 5 vezes dentro do array de 1 a 10, que é do tamanho da caixa, que vai de 1 a 10. Esse array aqui poderia ser o nome aqui, mínimo, máximo de caixas. Aí para não complicar a vida de vocês, eu estou fazendo assim, e nem a minha também. Então, por exemplo, aqui nós vimos também algumas aulas anteriores sobre o exit, né? Quando se cumpre aqui e se cumpre aqui, eu saio fora do for, quando eu estou usando o exit. Quando eu estou usando continue, eu não executo embaixo e entro aqui na parte superior. Quando eu uso exit, eu venho para a parte inferior e saio. Ok? Então vamos lá. Por exemplo, se o item for 69 e dentro da caixa ele vai aqui, ó, o i aqui ele vai buscar dentro do array de 5 posições. Ele vai buscar dentro da caixa de 10 posições aqui. Então, se o item for igual, eu executo isso e saio da minha for, do meu loop. Se não, eu coloco falso e coloco na posição 0. Ok? Então vamos lá. Se o meu item aqui, como nesse caso no segundo, né? O item 2, 12, tem aqui no 6. Se aqui for 12 na segunda posição e aqui for 12 também, ele encontra, ele fala assim, ó, output existe, eu seto aqui para verde e eu falo a posição. Qual é a posição? Ah, minha posição
Minha posição é o B, é a última que ele achou. E aí eu saio fora. Por que eu saio? Porque como eu estou na segunda, se eu não sair, ele vai ir para os outros. Aí ele vai falar, ah, não é igual. Então aqui vai ser falso. Ele vai falar que é algo que é verdadeiro que está aqui dentro, o 12, mas ele vai falar que não é igual e vai ser tudo falso. Entenderam? Por isso que eu uso aqui o waste. Esse é o truque do SQL. Você tem que usar a cabeça para isso. Você tem que pensar de uma maneira, pô, encontrou, mas se, por exemplo, se encontrou e aí continua a função, ele vai varrer toda a array. Então, se você não tem esse discernimento, essas coisas, você vai colocar tudo zero e vai ficar que nem um louco porque que não funciona meu código. Porque esse aqui você não consegue monitorar. Tranquilo? E aqui no final eu escrevo as minhas temporárias dentro da minha DB. Espero que vocês tenham gostado dessa série de exercícios aqui com for. Eu vou pensar em mais coisas, o que eu posso fazer. Eu estou com um plano também de começar um curso de redes de comunicação. Então, mas eu vou colocar bastante exercício. Eu quero fazer bastante coisa em Factor.io usando o SQL também. Eu gostaria de, se vocês tiverem alguma coisa que gostaria de ver em SQL, alguma dúvida, escreve aí ou coloca lá no Telegram, que aí eu vou resolvendo os exercícios aqui e fica para todo mundo o conhecimento. Um abraço e fiquem com Deus.